Está conosco hoje o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Bom dia, Ives Gandra. Tudo bem? Como é que vai, o amigo? Tudo bem? Então, o senhor se colocou aí no centro de uma discussão por causa de uma interpretação do artigo 142 da Constituição, né, que defende a pátria, as instituições, e aí na garantia da lei e da ordem ficou uma dúvida se permite ou não um golpe. O senhor tem várias vezes dito que isso não é possível, mas a interpretação acaba sendo, né, dependendo do ponto de vista de cada um, da maneira que melhor lhe aprove, né? Veja o seguinte, realmente não é uma interpretação que eu fiz este ano. Essa é uma interpretação que eu tenho em diversos escritos, livros, palestras, inclusive com deputados e com autoridades, ministros do Superior Tribunal Militar. O artigo é um artigo que foi trabalhado Constituinte, e o próprio relator da Constituição, o senador Bernardo Cabral, ele, inclusive, tem idêntica posição a que eu tenho. Há um título na Constituição chamado da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, que é o título 5º. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo está no título 4º, dos poderes. Mas no título 5º, que é um título inteiramente dedicado a crise possível na democracia, lá está o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, as Forças Armadas e as polícias militares, civis e guardas municipais. Então, no artigo 142, que está no título da defesa da democracia, da defesa do Estado, da defesa das instituições, deram, e a interpretação que eu tenho, inclusive nos meus comentários da Constituição, que foi publicado pela Saraiva, que nós fizemos em 10 volumes, 15 volumes, eu, Celso Bastos, eu mostro que são 3 as funções que foram trabalhadas. Primeiro, a defesa da pátria contra inimigo externo, etc., integração do país. Segundo, a defesa das instituições. Esse dispositivo já foi acionado uma vez. Isto é, quando a Câmara dos Deputados foi invadida, o presidente Michel Temer não fez nem estado de defesa nem de sítio, mas estado de emergência, que está no capítulo da Federação, e acionou as Forças Armadas. Elas tiraram aqueles que tinham invadido a Câmara dos Deputados, e naquela tarde foi decretado o estado de emergência e encerrado o estado de emergência, porque a instituição foi garantida. E a terceira função, que está escrito exatamente na Constituição, garantir, por solicitação de qualquer dos poderes, a lei e a ordem. Ora, como é que eu posso interpretar, por solicitação de quaisquer poderes, de qualquer dos poderes, a lei e a ordem, como se isso fosse a mesma coisa que está no escrito que diz garantir as instituições? Porque senão o cidadão estaria dizendo, eu quero isto e quero isto, eu quero a mesma coisa 2 vezes, no mesmo dispositivo, sabendo nós, os constitucionalistas, que não existem palavras inúteis na Constituição. Essa hermenêutica exegese que se faz da Constituição. Então aquilo foi colocado para uma crise entre poderes. Vamos admitir o seguinte, que o poder judiciário, que é o guardião da Constituição, o Supremo Guardião da Constituição, resolve entrar nas competências do Estado e do Legislativo. Entende? Já ocorreu algumas vezes, mas sem nenhum recurso às Forças Armadas, equacionar os problemas no diálogo entre os poderes. Mas, por exemplo, quando o senador Delcídio foi preso, pelo artigo 53, parágrafo 2º, o Senado é que teria que ter autorização para ele ser preso a pedido do Supremo. Não o Supremo pedir sem autorização do Senado. Se o Renan Calheiros tivesse pedido, o que as Forças Armadas poderiam fazer? Dizer ao Supremo para esperar um pouco, que o Senado iria, evidentemente, com as provas que tinham, tomar uma posição que não deveria ser diferente do Supremo. Por exemplo, quando o deputado José Dirceu foi preso, na verdade, houve autorização da Câmara dos Deputados. É o que está no 53, parágrafo 2º. Então, se houver um conflito, um poder dizer, eu não vou obedecer uma ordem porque feriu a Constituição, não é que eles vão dizer que o Supremo não tem razão. Nesse momento, quando há um conflito entre os poderes, uma crise efetiva, executivo, legislativo, judiciário, e não há como solucionar,
entende, é que foi colocado na Constituição por solicitação de um dos poderes para repor a lei e a ordem, nunca para romper, e sempre naquele ponto pontual, aquele ponto específico, então sendo discutido em que os poderes não se entendem. O Supremo é o guardião da Constituição, mas o guardião da Constituição não pode, evidentemente, violar a Constituição. Por exemplo, o 49, inciso 11 da Constituição declara que o Legislativo tem que zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Ora, se, por exemplo, o Supremo resolve fazer as leis em vez do Poder Legislativo, a quem é que vai recorrer o Poder Legislativo? Ao próprio Supremo, que fez a lei que não poderia fazer. Eu estou dizendo hipóteses, não é? Evidentemente, por isso é que foi colocado o dispositivo por solicitação. E nunca as Forças Armadas para romper a ordem, inclusive para repor a lei e a ordem. Essa é a razão pela qual eu entendo que... Mas esse conceito não é muito amplo, não, doutor Ives? É uma interpretação muito limitada, mas é essa. Mas jamais para golpe. Eles não estão... Mas não é ampla essa interpretação? Por quê? Da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem. Não tem subjetivismo nisso também? Como garantir uma e outra? Ah, não, mas veja o seguinte. Evidentemente tem que haver... quando foi colocado, esse título 5º da Constituição é para a defesa das instituições democráticas. E aí não está o Poder Judiciário, estão as Forças Armadas. Quer dizer, na prática, é um dispositivo, teoricamente, para nunca ser utilizado, para mostrar que os poderes têm que ser harmônicos e independentes, como está no artigo 2º. Vale dizer, no artigo 2º, os poderes têm que diálogo. É o que eu, por exemplo, senti no discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, na posse do ministro Alexandre de Moraes, quando disse: nós estamos num momento em que nós precisamos mais do que nunca o diálogo, a harmonia, a paz, e é o que está no artigo 2º. Mas, teoricamente, se um dos poderes violentar o outro, e, por exemplo, no argumento que da manifestação da Ordem dos Advogados, já fui conselheiro 8 anos da Ordem dos Advogados, inclusive no tempo da redemocratização, que era um tempo mais difícil, quando eles dizem o seguinte: mas se for o Executivo que solicita, o presidente é o chefe das Forças Armadas. Não é essa a interpretação que a maioria dos constituintes declara. O que a interpretação que a maioria dos constituintes declara é o seguinte: se for o Executivo que pede, o presidente não pode decidir. Ele tem que ir fora. Quem vai decidir são os comandantes das Forças Armadas e não o presidente, porque ele é parte do conflito, ele é parte e juiz do problema. E quando o próprio Poder Judiciário, a ordem declara, se o presidente pudesse decidir, ele não seria, mas vamos admitir a hipótese que fosse o presidente, seria um superpoder, daí um poder superior aos outros. Eu concordo. Por essa razão é que também o Supremo não pode dizer, entre um conflito entre dois poderes, sobre uma questão que representa efetivamente uma invasão, e que um poder não concorde com aquilo, entende? Não pode o Supremo Tribunal Federal dizer: eu posso invadir a competência dos outros, porque no momento que os outros reclamarem, sou eu que vou decidir. Por que nos países parlamentaristas, eu sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, presidi, antes da Revolução de 64, um partido parlamentarista em São Paulo, que era o Partido Libertador. Nos países parlamentaristas, Portugal, França, Alemanha, eles têm o Tribunal Constitucional, que não é parte do Poder Judiciário. Eu mesmo propus aos constituintes um Tribunal Constitucional. O que é o Tribunal Constitucional? Um tribunal fora do Poder Judiciário. Ele só decide questões constitucionais, como se não fosse poder, como não fosse nem poder judiciário e que está ao nível do Poder Legislativo e Executivo. Agora, na prática, quando isso foi discutido e colocado na Constituição, e valeria a pena os senhores conversarem com o senador Bernardo Cabral, que tem a mesma posição que eu tenho e que foi o relator da Constituição, quando isso foi colocado, foi um dispositivo, quer dizer,
vocês sempre se entendam. Nós pusemos harmonia e independência dos poderes exclusivamente para mostrar que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Nenhum entrar na atribuição do outro. Mas como um dispositivo para não ser utilizado. Vocês vão entender, em uma democracia, nós só entramos se houver uma crise entre poderes, e a impressão que se tem é que nós estamos com 31 anos de Constituição. Felizmente, nunca precisamos utilizar o 142, nem em defesa da pátria, nem por solicitação dos poderes. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Foi positivo. Eu queria perguntar para o senhor exatamente isso, doutor Ives. Esse momento que vivemos, o senhor enxerga uma crise entre poderes? Quem dá o start para essa ação das Forças Armadas mencionada pelo senhor com respaldo nesse artigo da Constituição? Veja o seguinte, quem seria o poder que se sentisse invadido nas suas atribuições por parte de um outro poder, entende? Mas nesse caso, por exemplo, nós chegamos a um limite que eu entendi que poderia levar a ter um extremo, foi quando se pretendeu pegar o telefone do presidente da República. Porque, na verdade, um presidente da República conversa com chefes de todos os estados, assuntos muitas vezes de sigilo, e ao pegar um celular vai ter muitas conversas, são conversas em que existe sigilo de Estado, etc. E poderia o presidente perguntar, e poderia ser que as Forças Armadas dissem, não, o Supremo tem, e o presidente não poderia ser o chefe das Forças Armadas, porque ele seria parte do conflito. O ministro Celso de Mello, depois daquelas considerações, considerando o Bolsonaro tinha vocação para Hitler, etc., e eu gosto muito do ministro Celso de Mello, é um grande constitucionalista. Ele, no momento que foi decidiu como magistrado, e não independente da sua opinião sobre o presidente da República. Aí ele disse, não é o caso de desprender, e a extensão se fez de imediato. Corremos um risco, por exemplo, quando se prendeu o senador Delcídio, sem autorização do Senado, e o presidente Renan Calheiros também poderia ter tomado. E quando a presidente do Senado foi, num outro caso, que eu não me lembro bem o caso, mas foi a ministra Carmen Lúcia, que estava na presidência, que pretendeu também tomar as medidas contra o Senado, e que o senador, que era o presidente, está me faltando o nome agora, ele disse que queria examinar se poderia. A própria ministra Carmen Lúcia, com muita sabedoria, aguardou o processo para não pôr em pauta até que encontrasse uma solução dentro do próprio Senado, que ele mesmo tomou as autorizações que deveriam ser feitas para que o processo continuasse no Supremo Tribunal Federal. Doutor Ives. Então, eu tenho a impressão que há realmente um dispositivo para obrigar o diálogo entre poderes. Doutor Ives, muita gente critica a atual composição do Supremo Tribunal Federal, falam de um nível que o Supremo nunca teve antes, nível do ponto de vista menor, né? Uma composição menor do que a de antes. Eu não estou querendo que o senhor faça apreciação sobre isso, mas em razão disso, dessa avaliação, proliferam propostas para a mudança do Supremo, né? Mudanças estruturais bastante significativas. Tem gente que defende a ampliação do Supremo, a nomeação até do dobro do número de ministros, para de alguma maneira tentar diluir essa avaliação negativa que se faz, muita gente faz da qualidade do Supremo, e também outros que têm até proposta de emenda constitucional tramitando, que propõem mandato de 10 anos, 8 ou 10 anos para ministro do Supremo, alterações assim. O senhor defende algumas dessas propostas ou não, ou prefere que continue tudo como está? Não, veja o seguinte, em primeiro lugar eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração pelos 11 ministros do Supremo, e tenho livros escritos com muitos deles, entende? E sei perfeitamente o conhecimento jurídico de todos, sem exceção. Segundo, a proposta que eu fiz durante a Constituinte para o Bernardo Sili Santos, que representava o Supremo nas discussões dentro do Supremo Tribunal Federal, o Odir Porto era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, era bem diferente daquilo que foi aprovado. A proposta que eu tinha feito era de a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal, indicar
6 nomes. Os tribunais superiores, TST, STJ e Supremo, indicarem 6 nomes, 2 cada um. E o Ministério Público, com 6 outros, indicar mais 6 nomes, 3 pelo Ministério Público estaduais, os Ministérios Públicos estaduais, e 3 pelo Ministério Público Federal. O presidente receberia 18 nomes e escolheria um, mas escolhidos pelos órgãos máximos dos 3 operadores de direito, magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Foi rejeitado, dizendo como nós tínhamos essa tradição de o presidente escolher quem ele quiser, que é a escolha do ministro Supremo é uma escolha individual do presidente, ele escolhe quem ele quiser, entende? Como veio dos Estados Unidos desde a Constituição da República, da primeira Constituição do Rui Barbosa, de 1891, nós tivemos esse tema. Então foi afastada a minha proposta, que eu continuo achando melhor. São os operadores de direito aqueles que têm mais condições de fazer a indicação. E na minha proposta, que também não foi à frente da Constituinte, 8 viriam da classe dos magistrados e 3 dos Ministérios Públicos e Advocacia. Manteríamos o 5º constitucional, sendo que quando houvesse 2 do Ministério Público e 1 da Advocacia, aposentado, afastado 1 do Ministério Público, seriam 2 da Advocacia e 1 do Ministério Público em seguida. Foi afastado. Eu tenho a impressão que esse sistema de criação até agora não deu nenhum problema para o Brasil. Nós sempre tivemos bons ministros de muita competência. O que houve foi a mudança de perspectiva do Supremo a partir de 2003. Antes, o Supremo era apenas legislador negativo. Só cuidava de guardar a Constituição, não invadia a competência de outros. Depois de 2003, embora os 11 sejam muito bons, eles passaram a adotar um pouco a teoria do neoconstitucionalismo, do consequencialismo, que é uma teoria jurídica que crescendo no mundo inteiro. Coincidiu com a entrada do PT no poder, né, Ives? Coincidiu com a entrada do PT no poder, 2003, né? Foi com a entrada, e eu diria mais foi com a entrada do PT, mas também com a aposentadoria num único mês de 3 dos mais representativos ministros do Supremo. Ministro Moreira Alves, ministro Sidney Santos e ministro Manuel Galvão. Então foram 3 que saíram. Isso quebrou um pouco aquela ideia do colegiado, daqueles que eles decidiam para manter a lei e a ordem como legisladores negativos. Então hoje há uma nova corrente em que muitas vezes invadem. Por exemplo, quando declararam que a prisão em segunda instância é uma prisão que deveria ser feita, porque senão as prescrições beneficiam os criminosos, isso é matéria que teria que ser feita pelo Legislativo, não pelo Supremo. Porque no Supremo a Constituição declara que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Como alguém que ainda é inocente, porque não pode ser considerado culpado, pode ter que cumprir pena sendo ainda inocente pela Constituição. Como cidadão, eu seria favorável à prisão em segunda instância, mas como jurista eu tenho que ler a Constituição como ela está. Aliás, professor Ives Gandra Martins, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV, o canal 24 horas de notícias do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Queria aproveitar aqui esse assunto e a experiência do senhor como constitucionalista para lhe perguntar se o senhor identifica algum tipo de vício no inquérito das fake news que corre agora no Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem, o plenário do Supremo vai se manifestar a respeito disso, já que é um assunto controverso. Como é que o senhor está vendo essa questão, professor? Nós estamos com 2 problemas de fake news. Um no Congresso Nacional, em que eu acho extremamente perigoso o projeto que está, porque os próprios usuários, se recebem a notícia e se passarem as notícias, poderão ser condenados. E os provedores, aqueles que, enfim, teriam que fazer eles análise se aquilo é uma fake news ou não, o que torna extremamente difícil, digamos, a permanência das redes sociais. É censura. Por outro lado, isso é um problema sério no projeto que está lá no Congresso Nacional, porque vão penalizar usuários e provedores, o que representa que há uma mentalidade que quer evitar o fake news, limitando a liberdade de expressão e não punindo depois, quer dizer,
punindo antes e punindo aqueles que não podem avaliar se aquilo é ou não é uma fake news. Agora, no Supremo, eu normalmente estou com 62 anos de advocacia. Com quantos anos, professor? Picotou bem na hora. 62. Eu, quando fiz a minha primeira sustentação oral no Supremo, 2 dos ministros que estão no Supremo ainda não tinham nascido. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli. Quer dizer, então, eu peguei todo um Supremo Tribunal Federal, desde 1958, quando eu comecei a advogar, em que eles faziam questão de não saírem dos limites que a Constituição dava de serem um poder judiciário, um poder técnico, não um poder político. Mas quando o Supremo adotou depois disso, as decisões, muitas vezes, elas têm uma densidade política além do conhecimento, do aspecto técnico e jurídico. Veja, por exemplo, eu até 2003 nunca vi discussão entre ministros com agressão pessoal, que isso é próprio no poder legislativo, um deputado irritado com outro, um senador irritado com outro, porque eles representam correntes ideológicas. O Supremo é um poder técnico. No momento que o Supremo começou, entende, a ter perfil político, por exemplo, no caso do Delcídio, no caso de definir qual era o regimento interno para o impeachment da Dilma, e invadindo algumas vezes essas competências sem reação do Poder Legislativo, as discussões no Supremo algumas vezes ganhou conotação de discussão de legislativa, até um ministro ofendendo o outro, etc., coisa que não havia até 2003. Então, eu tenho a impressão, essa mesma própria declaração, que eu gosto muito do ministro Celso de Mello, um constitucionalista de escola, os livros deles, até sobre a Constituição de 67, eram excepcionais, mas quando ele disse o seguinte, que o Bolsonaro tinha vocação de Hitler, apesar de eleito, ele era o relator do processo, uma manifestação pessoal que, felizmente, em relação à apreensão do celular, ele agiu rigorosamente como magistrado e não em função daquilo que ele sente pelo presidente. Então, é muito difícil, eu, durante todo esse tempo, eu nunca avalio como é que o Supremo vai decidir, porque eu respeito a convicção de cada um deles, mas hoje, com o chamado consequencialismo jurídico, que o Poder Judiciário pode ser iluminista para o futuro, o Poder Judiciário pode agir nos vácuos legislativos, o Poder Judiciário é um corretor da atuação política, mesmo nas suas competências, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, é muito difícil dizer como é que eles vão decidir. Mas eu, pessoalmente, estou velho demais, com 85 anos, para mudar a minha concepção do direito. Os poderes têm que ser harmônicos, independentes, como discutiram os constituintes, e ao mesmo cada um tem que ter as suas atribuições e não saírem das suas atribuições dadas constitucionalmente. A invasão de competência de outros poderes, por mais legítima e justa que seja, a visão pessoal de cada ministro não está na competência do Supremo. Dr. Ives Gandra Martins Filho, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Um grande abraço ao amigo também. Tudo que é de bom. Muito obrigado. Ora, igualmente. Rede Bandeirantes de Rádio.